Tô de volta com mais Acesso Esporte. Agora é hora de informação e também de fofura por aqui. A gente vai conferir uma matéria sobre iniciação esportiva com a natação na primeira infância, desde os bebês até as crianças menores, nesse estímulo de esporte e os benefícios que ele tem para a saúde. Quando a gente pensa em iniciação esportiva para bebês e crianças na primeira infância, o primeiro esporte que vem à cabeça é a natação. A natação pode ser praticada a partir da primeira infância, sem restrição de idade, ou seja, com poucos meses o bebê já pode se dedicar às atividades na piscina. Essa prática propicia melhoria da disposição geral do sono, apetite, fortalece o tônus muscular, melhora a capacidade cardiorrespiratória e aumenta a resistência do organismo. Tati, professora de natação, educadora física e trabalha com foco na primeira infância, que é o que a gente está falando aqui hoje, né? Desde o bebezinho mais pequenininho, recém-nascido, até crianças de 3, 4 anos. Como que é essa metodologia da natação infantil na primeira infância? Então, uma das coisas que eu priorizo falar para as famílias é que a natação ela faz parte de um processo da vida e do desenvolvimento da criança. Seja esse desenvolvimento pensando no dia a dia dessa criança, como também no desenvolvimento da natação, né? Tudo começa com uma boa introdução ali quando bebê, para que essa criança depois cresça e continue gostando da natação. Praticando o esporte, né? Já com foco na técnica, porque esse primeiro momento a gente não fala de técnica. Esse primeiro momento a gente vai pensar especificamente no processo maturacional do desenvolvimento da criança. Quanto mais próximo da água ela estiver, quanto mais próximo da brincadeira ela estiver, melhor vai ser o processo dela, inclusive, Manu, para continuar na natação. A gente vem pesquisando e compreendendo que crianças entre 7 e 12 anos têm grande evasão na natação. Por quê? Porque antes disso não foi pensado no brincar. Não foi divertido. Não foi divertido. Foi introduzido rapidamente as técnicas para um bebê, para uma criança. E quando chegou em torno de 7 a 12 anos, ele não quer mais. Abandonou a prática esportiva, exatamente. Né? E primeiro o esporte, acho que o primeiro contato do esporte tem que ser o divertir, né? Exatamente. Tem que gostar. Esse iniciozinho é pensar no que a criança gosta de fazer. Vamos trazer para dentro da piscina o que a criança gosta de fazer naquela faixa etária dela e ali a gente conquista aquela criança. Agora falando dos estímulos e do desenvolvimento, os benefícios da natação nessa fase, quais são eles, assim, os principais? Nossa, são muitos, né? A gente precisaria aqui de um programa inteiro para falar sobre isso, mas os principais. A gente fala muito sobre a segurança aquática, eu acho que isso é muito importante, mas dentro da prioridade do desenvolvimento da criança vem inicialmente, assim, de cara, o trabalho socioemocional, que é uma das coisas que a gente mais está trabalhando com os bebês nessa faixa etária, é para que eles consigam entender quem são eles, quem são as pessoas em volta e principalmente o que eu vou criar de memória afetiva desse ambiente onde eu estou vivendo. E aí, por consequência, a gente ganha toda a parte de fortalecimento motor, toda a parte de resistência motora, de trabalho cognitivo, né? As crianças ficam mais rápidas, mais ágeis, sabem resolver problemas de forma mais facilitada, mas isso tudo se a gente pensar no socioemocional primeiro. E agora falando assim no organismo da criança, principalmente no momento que a gente vive, né, de pandemia, então na resistência mesmo, o esporte ele tem os benefícios muito mais para quem pratica do que para quem é sedentário, né? A gente já sabe disso comprovadamente. E para a criança nesse cenário? Então, para a criança, desde o nascimento dela, sempre que a gente puder introduzir a criança na piscina ou na água, uma piscina específica, uma água adequada para um recém-nascido, por exemplo, é importante por quê? Porque a criança ela vai ter principalmente uma regulação que a gente chama de regulação térmica. Essa regulação térmica ela vai ajudar no processo de maturação da imunidade da criança. A criança que ela é exposta dentro da janela de imunidade dela, que vai principalmente de 7 meses a 1 ano e meio de vida, isso pode acontecer antes, mas também pode ser levado para depois dessa faixa etária, ela vai ajudar muito no processo de maturação da imunidade. Quanto mais a criança for exposta, melhor vai ser a imunidade dela.
importante é ter o estímulo da prática esportiva desde criança, unindo desenvolvimento e diversão, e assim alimentar o espírito esportivo desde cedo. Muito bacana conhecer um pouco mais sobre a natação na primeira infância e entender também os benefícios dessa prática, né, e como isso marca estimular o esporte desde cedo. E hoje o nosso programa está chegando ao fim, mas não fica triste não, porque logo após o término aqui, a gente já está com o programa na íntegra no nosso canal no YouTube. E se você perdeu alguma outra matéria, algum outro programa, tá tudo por lá. Então aproveita para se inscrever, compartilhar com os amigos, com a família e se inspirar nesse nosso espírito esportivo. E lembrando que também segue a gente nas redes sociais, que por lá a gente compartilha muito mais e todos os bastidores de gravação. E se você quiser ser um patrocinador do nosso programa, entre em contato com a nossa equipe comercial. E semana que vem eu volto com muito mais diversão, aventura, informação. Tchau!